paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui novamente para falarmos da palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso interesse, esse é o nosso desejo, esse é a vontade de Deus. Porque foi Jesus que nos ensinou, que nos disse, que nos comissionou e que nos ordenou de forma imperativa, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Então estamos aqui para isso, para falar da palavra. Mas lembrando a você também que estará ouvindo e vendo esse vídeo, de não esquecer de orar pela nação de Israel. Você está vendo aqui a bandeira de Israel ao fundo, de propósito para lembrar da nossa necessidade de orar pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. No momento em que eu gravo esse vídeo, o povo de Israel está em guerra, né? Ou estão em guerra com o povo de Israel, porque na verdade Israel revida porque é atacado. Então veja bem, no momento Israel está envolvido em 3 frentes de batalha, né? Luta contra o Hamas, o grupo terrorista, né, da faixa de Gaza, enfrenta o Hezbollah, outro grupo terrorista do sul do Líbano, e recentemente foi atacado pelo país do Irã, onde 200 mísseis foram disparados em direção a Israel. Então, a intenção dos inimigos de Israel, na verdade, é varrer Israel do mapa, é a destruição da nação, é o fim dos judeus, sempre foi. Porque no pano de fundo espiritual, nós sabemos que há uma guerra muito maior do que essa que é travada em solo, em terra, em mar, enfim, na questão física. Há uma guerra espiritual, porque Deus ainda tem promessa com o seu povo, Israel, na terra. Além de que dia após dia pessoas são salvas por crer em Jesus como Messias. Mas escatologicamente falando, né, há promessas de Deus para a restauração nacional de Israel, para a vinda do Messias, para reinar a partir de Jerusalém sobre as nações. Enfim, há todo um cumprimento profético ainda para acontecer, né, sobre Israel. Então eu queria aqui lembrar aos nossos queridos irmãos que nós não deixemos de orar pela nação de Israel, pela paz de Israel. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui um verso da palavra de Deus, né, que se encontra aqui em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Em outra ocasião estaremos falando mais aprofundadamente sobre a questão de Israel e o Messias. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém? Vou repetir. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Indo direto ao ponto, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, de palavras, dizer, né, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é poderoso, que Jesus é grande, que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia chega a dizer que os próprios demônios, né, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Eles reconhecem que Jesus é todo-poderoso. Tiago diz que eles tremem, que eles estremecem, mas eles não obedecem. Então, aqui nesse verso onde foi lido, né, Jesus está nos ensinando que não basta apenas de palavra reconhecer que Ele é o Senhor, que é Deus. Mas, na verdade, é preciso reconhecer na prática. O Evangelho é uma doutrina, é um ensino, né, como palavra de Deus, que, na verdade, requer de nós não só ouvir. Há uma bem-aventurança para quem ouve. Bem-aventurados são os que ouvem. Bem-aventurados são os que lêem. Mas bem-aventurado ou mais bem-aventurados são os que realmente ouvem as palavras desse livro, né, dessa profecia, e as praticam.
Jesus, uma certa vez, ele chegou a dizer que, fazendo uma comparação, contando uma parábola, que o homem que, na verdade, né, pratica a palavra de Deus, é como alguém que fez uma casa e a sua casa ele fez na rocha, porque rocha também é uma tipologia, uma figura de linguagem, uma imagem do próprio Cristo, a rocha eterna, a rocha que acompanhava os israelitas na sua jornada no deserto, né? A pedra angular que os construtores rejeitaram. Então, ele disse, quem firma a sua casa na rocha, virão os ventos, os temporais, as tempestades, né? E não arrancarão essa casa permanecerá firme. E esses mesmos ventos, esses mesmas tempestades, né? Esses tufões, esses redemoinhos, essas correntezas, esses maremotos, essas tsunamis, eles também vêm sobre a vida de quem não fez a casa na rocha, né? E grande será a ruína dessa casa, disse Jesus. Então nós temos dois tipos de pessoas que estão construindo sua casa espiritual. Nós sabemos que a morada de Deus em espírito, a casa de Deus, a casa do Senhor, o lugar de culto, de adoração, na verdade, teologicamente falando, biblicamente falando, usando principalmente o Novo Testamento, a Aliança da Graça, nas palavras do apóstolo Pedro, quando ele diz, vocês são casa de Deus, casa espiritual, né? Não sabeis que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, vós não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, a casa de Deus realmente, a casa do Senhor, a morada de Deus, o templo de Deus é a nossa vida. É a nossa vida, né? Por tradição, se diz que o local que nós nos reunimos para, ou congregarmos, como quiser falar, que é a mesma palavra, para prestar a Deus um culto, é a casa do Senhor, a casa de Deus. Mas, na verdade, isso é uma tradição. É uma tradição que foi passando de século em século e chegou até nós. Porque a casa espiritual que está sendo construída dia após dia não é o local que se reúne, porque esse local se constrói uma vez e pronto. O máximo que vai se fazer ali é uma reforma, uma melhoria. Mas a nossa casa espiritual, dia após dia, ela está sendo construída. E a questão é que a nossa espiritualidade, a nossa casa espiritual, ela está sendo construída em cima de qual fundamento? Paulo ele diz para a igreja de Coríntio que ele, como sábio construtor, ele pôs o fundamento. Mas aí vê que tipo de casa espiritual está sendo, né, construída sobre esse fundamento. Então, muitas pessoas, né, não estão construindo a sua casa na rocha, que é Cristo. Eles estão construindo a sua casa na areia. E quando vier... Por que nós temos tantas pessoas... nós, ao longo das décadas, dos séculos, nós vemos tantas pessoas abandonar a fé, abandonar o evangelho, né? Olha, existem vários motivos, N motivos, como diz, né? Existem pessoas que são muito mal discipuladas, muito mal orientadas. Eu tenho o privilégio, na minha experiência pessoal, no meu testemunho de cristão, eu tive a felicidade de ter uma pessoa que nos meus primeiros passos Deus colocou na minha vida, né, extremamente zelosa, cuidadosa, né, pela minha fé, pela minha alma, nos meus primeiros passos da fé, a quem eu devo a Deus, por meio da vida dele, muita gratidão, que foi o pai da minha esposa, né, o presbítero Francisco Marinho. Então ele foi um homem muito importante, foi meu primeiro pastor na fé, e ele me ensinou os primeiros passos com muito zelo, com muita devoção, me ensinando logo no princípio que eu precisava ter uma vida em oração, que eu precisava orar. Naquela época, 30 anos atrás, as igrejas oravam muito mais do que hoje, né? As reuniões de orações, os cultos, né, da igreja, eles normalmente começavam com um período de meia hora de oração de joelho, né? Só que foi passando o tempo e foram perdendo esse costume abençoado, essa devoção,
né, esse espaço de oração logo no início do culto, na verdade ele foi rejeitado, deixado para trás, negligenciado, omitido, porque a gente é como se nós achássemos que a oração hoje, de joelho, durante meia hora, 20 minutos, isso faz mal para o cristão, isso parece que em alguns lugares, ou na maioria, não é mais necessário, mas é necessário sim, né? No nosso culto a Deus, o início da nossa reunião, ser com bastante oração. Isso vai gerando um costume, um hábito, né? E nós sabemos que, na verdade, um dos pilares da fé que a igreja está deixando para trás é a oração. Mas vamos lá, meu primeiro instrutor, meu primeiro pastor, meu primeiro pai na fé, ele me ensinou que nós precisamos orar. Um homem extremamente zeloso pela palavra, pelos bons costumes, pelas boas tradições, enfim. Há muitas pessoas que se afastam com muita facilidade da fé, deixam de praticar a fé, porque foram mal ensinadas, mal orientadas, mal discipuladas, aprenderam com pessoas que, na verdade, não tinham muito o que ensinar, né? Porque a sua própria vida já deixava a desejar a sua vida espiritual. Então eu tive essa felicidade. Outras pessoas, na verdade, né, são negligentes, são preguiçosas, são omissas, né, em aprender, em crescer. A pessoa pode até ter um bom mestre, um bom professor, um bom pai na fé, um bom pastor. A gente vê isso, por exemplo, na pessoa de Eliseu, né? Eliseu e Geazim. Geazim era um profeta de Deus, um mestre, tinha escola de profeta, mas Geazim nunca se converteu. Geazim nunca converteu o coração dele, né? Não sei como é que foi o fim de seus dias, como é que ele morreu e tal, mas ele demonstrou não dar um testemunho do Deus de Israel como dava Eliseu. Embora ele tenha visto tanta coisa, tanta experiência, andou com o profeta não sei quantos anos, mas parece quase todo o seu ministério. Então, há muitos motivos para uma pessoa não estar edificando sua casa na rocha, né? Ela pode ter tido um péssimo professor, ela pode ter sido negligenciado ao bom professor, e existem pessoas também que nunca se converteram. É preciso a gente entender que existem pessoas dentro dos locais de culto, na igreja que se nomeia por tradição igreja, não na essência da palavra, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos, né? Deus não habita em templo feito por homens. Deus habita em nós, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e depois de ter pecado Ele nos restaurou, nos resgatou, nos redimiu, nos chamou de volta para fazer de novo em nós morada em espírito. Então vamos lá, existem pessoas hoje nos locais de culto, nas reuniões, né, que elas nunca se converteram. E ninguém tem o direito, nem deve, nem vai colocar essas pessoas para fora do local de culto, para fora da comunhão ali da igreja, porque, na verdade, a igreja não é como uma empresa que você pode demitir as pessoas, né? O local de culto é o local público, onde todo mundo pode frequentar, orar, ouvir a palavra e até, né, dizer que se converteu. É por isso que Jesus está falando, uma das explicações, porque a palavra de Deus é extremamente profunda, então não fica só nisso, mas uma das explicações desse verso, dessa palavra, é que não basta chamar Jesus de Senhor, Jesus de Deus, né, e não ter uma vida na prática do Evangelho. Isso é uma mensagem aqui que eu estou pregando, não como novidade, revelação. Na verdade, é uma palavra bem já batida, como se diz, bem conhecida, bem falada, bem pregada. Só que nesses últimos dias nós precisamos estar muito mais atento com essa infiltração, né? Como Jesus disse, do joio. Jesus quis comparar a igreja que anda e vive em espírito, né? A igreja que realmente as portas do inferno não prevalecem sobre ela, a igreja de Cristo, a igreja que é morada, templo do Espírito Santo de Deus, a igreja que são discípulos que seguem a Jesus, não por peixe, não por pão, né? Não por milagres, nem por cura, nem por sinais, nem por prodígios, nem maravilhas. São pessoas que seguem a Jesus para que ele alcance o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é a salvação da sua alma. Nós somos salvos em esperança e aguardamos a bem-aventurada da vinda do Senhor para morar com Ele para sempre no céu,
né? E aonde ele estiver, nós estaremos também. Ele disse isso em João capítulo 14. Então essa igreja que a gente chama de organismo espiritual vivo, né, dos salvos, a igreja, a assembleia, a congregação, né? Ela na verdade, ela começou, né, lá no Jardim do Éden. Ela só não tinha esse nome. Esse nome de igreja foi dado por Jesus no período grego, usando, que eu já expliquei no outro vídeo, a questão da palavra grega eclésia, que significava reunião de pessoas que saíam da cidade, né, para discutir assuntos da cidade, assuntos políticos, sociais, religiosos, e ele era um grupo específico que estavam fora da cidade. Então Jesus usa isso para chamar nós de igreja, né? Porém, desde Abel, né, Deus vem salvando pessoas, desde Abel até hoje, né? Então nós precisamos entender que é essa igreja aí, essa assembleia dos salvos, dos vivos em Cristo, porque Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo, entendeu? Que Deus tem compromisso com ela, que Deus habita nela e que na verdade essa igreja é que vai morar no céu. Mas no meio do povo de Deus, por permissão do Senhor, até para provar também a nossa sinceridade, a nossa verdade, se nós estamos andando com Ele, sempre se Ele permitiu nessa igreja física, nesse local de culto, nessa congregação, se infiltrar, né? Falsos mestres, falsos profetas. E Jesus fala nos tempos dele aqui, comparou duas plantas, o joio e o trigo, que são extremamente parecidíssimas, cresceriam juntos. Mas Jesus deixou bem claro que quem semeou, na verdade, quem semeou o joio foi o inimigo. E o joio é semeado, é plantado, enquanto que o dono da lavoura dormiu, né? Dormiu. Deus não dorme, mas os líderes dormem. Os líderes dormem muitas vezes, né? E o inimigo vai e semeia lá no campo deles, né? Nos currais das ovelhas, nos pastoreios. Pessoas muito parecidas com crentes. As pessoas aprendem a congregar, aprendem a cantar, aprendem a dizimar, a ofertar, aprendem toda a liturgia do culto, toda essa parte ritualística do culto, toda essa parte, né, que a gente sabe que as pessoas aprendem e falam como crente, e alguns lêem a Bíblia, e outros até oram, né? E alguns até trabalham, até pregam. Nós temos prova disso quando Jesus conta uma história que alguns chegaram diante dele e falaram: Senhor, mas nós pregamos na tua rua, nós pregamos na rua o teu nome, né? Nós evangelizamos, nós anunciamos, né? Nós oramos, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. E Jesus disse assim: olha, mas eu não vos conheço. Essa palavra conheço, talvez você ache que pesado que eu vou falar, mas a palavra conheço, né, na Bíblia, em alguns textos, e eu vou citar um aqui, é a mesma palavra usada para uma relação sexual, né? Quando Deus falou, a expressão bíblica é: e conheceu Abraão, a sua esposa Sara, e ela gerou um filho. Conheceu Davi, conheceu... Isso estava falando de um relacionamento sexual. Esse conhecer quer dizer realmente que houve, né, uma junção dos dois. E a palavra é mais profunda ainda. E ela significa que entrou nela. Ou seja, para a pessoa, na verdade, gerar um filho, a gente sabe que há uma relação sexual e há um depósito de uma substância na mulher, entendeu? Porque houve exatamente um penetrar. Então, o que a Bíblia está dizendo? O que Jesus está dizendo? Esse conhecer, ele está dizendo: eu nunca estive dentro de vocês, eu nunca estive no coração de vocês, eu nunca habitei em vocês. Mas como é que essas pessoas estavam fazendo, né, o que a gente chamou de obra de Deus? Eles tinham alguns dons, eles aprenderam a usar o nome de Jesus, eles aprenderam a pregar. Então essa parte aí, as pessoas podem fazer e enganar. É a chamada capa, né? O disfarce. Só que tem casos que é mais emblemático, é mais enigmático. Ninguém diz que não é, e acaba não sendo.
Agora, tem casos que os frutos você já vê, né? Você já vê que os frutos não é de uma boa árvore, porque Jesus disse também, pelos frutos, né? Pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Não pode uma árvore boa dar fruto maus, nem uma árvore, né? Uma árvore boa dar fruto maus, nem uma árvore ruim dar fruto bons. Existe uma lei natural aí, ordenada por Deus, criada por Deus, que a boa planta gera um bom fruto, né? E a má planta gera um mau fruto. Mas existe, assim, um disfarce muito grande. Quando Jesus fala em Mateus 24, que eu mencionei outro dia no outro vídeo, ele fala, né, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Ele fala assim, ó, cuidado que ninguém vos engane. Foi um tema de outra mensagem que eu falei aqui. Então, o que eu estou querendo dizer para finalizar aqui essa palavra é o seguinte: os últimos dias, os chamados últimos dias, né, de Cristo para cá, esses 20 séculos, e principalmente que se aproxima muito o dia da vinda do Senhor e o fim dessa dispensação, desse tempo, dessa era, à medida que isso vai aumentando, cresceu muito o número de pessoas, de pessoas que parecem ser crentes, mas não são, de igrejas que parecem ser genuínas, de congregações que parecem ser genuínas, mas não são. Líderes nem se falam. Mas é muito fácil hoje, eclesiasticamente falando, em nossa nação, em nosso país, a pessoa se autotitular pastor, né? Então está cheio de dezenas e centenas e milhares de pastores e de congregações, mas todas falando Senhor, Senhor, todas chamando Jesus de Filho de Deus, entendeu? Agora, quem está realmente obedecendo ao Evangelho, quem tem o Evangelho no seu coração, quem tem Jesus na sua vida, quem nasceu de novo, quem realmente olha, a palavra de Deus é assim: o espírito da profecia, se referindo à palavra de Deus, o espírito da profecia, ou seja, a essência, aquilo que é o espírito da profecia, é o testemunho de Jesus Cristo. As escrituras, elas existem para revelar Jesus, né? E Jesus, ele veio para nos ensinar a segui-lo, a imitá-lo, a ser um discípulo. Nós temos que ser parecido com Jesus. Ter o poder de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas como Jesus teve, ser manso como Jesus, humilde como Jesus, amoroso como Jesus. Nós não estamos aqui para imitar homens, importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós não estamos aqui, né, para pertencermos apenas a uma denominação evangélica, a uma igreja evangélica, para ter uma vestimenta de crente, para cantar como crente, falar como crente, se vestir como crente, aprender a prática do crente no culto, mas na verdade nunca ter nascido de novo. Por quê? Há sinais que mostram que uma pessoa, por exemplo, ela nasceu de novo e permanece caminhando na fé. Um dos sinais é ela ter sede por Deus, fome por Deus, desejo por Deus, né? A gente atravessa por fase em que parece que nossa alma, nosso coração está preguiçoso, né? Está negligente, está omisso. Porém, isso às vezes é uma pequena fase, um pequeno momento em que nós, pelo conhecimento que nós já temos da palavra de Deus, de Jesus, do Espírito Santo da fé, nós temos que nós mesmos despertar a nossa alma, dizer como Davi: porque te abate, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, porque ainda tu louvará. Nós temos que despertar a nossa alma para servir a Deus, porque nós já temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo e nós temos o poder de despertar a nossa alma, de despertar a nossa vida, nós mesmos, não ficar sempre esperando, né, que Deus levante alguém para falar, que escute uma pregação, um ensino, e que abra a Bíblia bem no meio da Bíblia, e a Bíblia vai falar conosco. Não, você já tem o Espírito Santo, você já tem a unção, você já tem a graça de Deus, você já foi salvo, você já tem a palavra no seu coração. Então você tem que despertar, né? Quando a gente perceber que a gente começa a ficar morno, começa a ficar frio, começa a ser religioso, fazer as coisas por religiosidade, fazer por fazer, cumprir, bater o ponto, como a gente diz, cumprir uma... Não, nós temos que, na verdade, viver em novidade de vida. O Espírito Santo em nossas vidas é o Espírito que nos
nos anima, nos fortalece, nos alegra, nos enche, nos desperta, nos acorda, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, nos faz ver a vontade de Deus, nos faz ouvir a vontade de Deus, nos faz crescer, nos faz nos encher, nos revestir do seu poder. Nós não podemos ser mornos, frios, religiosos, conformados, né, em apenas de praticar uma liturgia. Nós temos que praticar a devoção, viver diante de Deus em oração, viver meditando na palavra de noite, buscando o Senhor enquanto se pode achar, buscando o Senhor de toda a alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, louvando ao Senhor Espírito, adorando o Senhor Espírito em verdade, onde nós estivermos. É assim que Deus quer. Não é que Jesus seja apenas um nome em nossa boca, Jesus seja nominal, porque o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente venha entrar no reino de Deus. Se a pessoa começar bem e terminar na carne, ele não vai entrar no reino de Deus. Está escrito, né, que nós temos que começar em espírito, terminar em espírito, andar e viver em espírito. Porque Paulo diz que alguns começaram no espírito e terminaram na carne. Como é que está a sua perseverança? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu andar com Deus? Como é que está a sua busca espiritual? Como é que está a sua visão, a sua audição espiritual? Como é que estão os seus sentidos espirituais? A quem você tem ouvido? Você tem conseguido ouvir a voz do Espírito Santo quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando é pregada a palavra? Deus tem falado contigo? Você é um daqueles que está acordado, com azeite na lamparina? Você está aí, né, caído? Se você está caído, lembra de você, arrepende-te, lembra de você caiu. Se você está morno, entendeu? Se você está frio, busque o Senhor, Ele vai te renovar, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai acender o fogo que já está em você. O fogo de Deus já está em você, porque o fogo é o Espírito, o fogo é a palavra. Mas você precisa botar lenha espiritual nesse altar. Como é que você está andando com Deus? O nosso propósito, né, nosso objetivo é entrar no reino de Deus. E entrar no reino de Deus, nós temos que estar vivendo o Evangelho. É fácil? Não. Viver o Evangelho é pela graça de Deus. É uma graça espiritual que Deus nos dá, porque Deus é quem concede nessa graça. E Deus é um Deus que sonda. O Salmo 139 diz que Deus sonda e Ele conhece os nossos corações. Ele sabe quando a pessoa quer se acomodar, Ele sabe quando a pessoa quer lutar, Ele sabe quando a pessoa, na verdade, né, não quer fazer a vontade de Deus. Mas Ele vai operar, Ele vai trabalhar poderosamente naquele que, baseado no conhecimento que ele já tem da palavra, do Espírito Santo, toda a sua experiência com Deus, ele fala, não, eu vou obedecer, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou me levantar, Deus vai me ajudar. Então é a graça de Deus, por meio dessa fé. Todas essas atitudes de se levantar, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de dar testemunho de Jesus com a sua vida, porque a maior pregação, nós vamos falar isso a vida toda, é a minha e a sua vida. Isso aí, na verdade, é a nossa responsabilidade pessoal, mas nós fazemos pela graça de Deus. Eu desejo que a sua casa esteja firmada na rocha. Eu desejo que você não esteja acomodado, preguiçoso, negligente, omisso, né, murmurando, maldizendo, reclamando, olhando para a direita, para a esquerda, para os lados, para o homem, para o inimigo, porque é isso que o inimigo quer, que a gente tire o nosso foco de Jesus, que a gente pare de olhar para aquele que é autor e consumador da fé. Os escândalos estão aí, o esfriamento do amor está aí, né? Está aí, já tá, os sinais, o princípio das dores já está aí, já está acontecendo, né? Mas nós precisamos cada dia olhar mais e mais para Jesus, porque aquele que olha para Jesus não é abalado, aquele que olha para Jesus é iluminado por Ele, aquele que olha para Ele continua caminhando sobre as ondas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, o desejo do meu coração e a minha oração e a minha palavra para você nesta noite, para nós, para todos nós que chamamos Jesus de Senhor, é que nós venhamos praticar o Evangelho, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Não por mérito, é porque quando nós cremos, obediência é gerada em nós. Nós obedecemos porque cremos. Quando nós cremos, quando nós decidimos crer, quando nós confiamos, então nós passamos a praticar.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que o Espírito Santo continue falando mais e mais ao seu coração.